Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui gravar o início desse vídeo de novo, porque eu fiz ele e eu achei que não ficou tão bom assim o início do vídeo, tá? E aí, como a bagunça tudo da casa aqui, a Sarah não para de querer ficar mostrando coisa, eu resolvi gravar de novo essa parte, tá? Eu vou fazer um vídeo, tá? Esse vídeo basicamente é pra fazer um enfeite de meias de Natal aqui pra casa. Eu já sei o resultado final, mais ou menos como ficou. Não ficou tão como eu imaginei na minha cabeça o formato da meia. Mas como eu não queria utilizar o formato tradicional, eu queria fazer uma coisa um pouquinho diferente, eu acabei... Não, vai lá, leva o leão. Eu queria fazer uma coisa um pouquinho mais diferente. Acabou que eu fiz um formato próprio aqui em casa. Então eu peço que vocês relevem algumas coisinhas, algumas coisas que eu decidi fazer e depois eu mudei no meio do caminho. Mas basicamente o vídeo tá bem legal, tá comprido, mas era o que eu tinha como fazer, tá? Eu gravei vários pedacinhos. Olha quem tá aqui comigo, a Banguela. Eu gravei vários pedacinhos e esses vários pedacinhos que eu fiz, eu depois juntei tudo num só, tá? Então vocês vão ver a primeira parte, que é as 4 meias, tá? Vamos falar assim dos humanos da casa. Eu, o Rafael, a Sara e o João. E no finalzinho eu vou deixar um spoiler pra vocês do que eu vou montar aqui agora, enquanto esse vídeo vai subindo. E eu vou gravando outros pedacinhos pra poder postar também pra vocês, juntar e postar, tá? Que são basicamente a meia do leão, tá? E aí eu falo pra vocês que eu vou fazer um lado de cada cor, mas eu acabei decidindo fazer uma só do leão e uma branca e vermelha, tá? Então espero que vocês gostem desse vídeo. Beijo e até mais. Tentei trazer um pouquinho mais pra perto, tá? Mas eu não tô conseguindo achar uma posição boa pra mostrar pra vocês o desenho inteiro, tá? Eu cortei em 2 pedaços de uma folha de ofício o pé da meia, tá? Então eu tirei pouquíssima coisa de diferença, ó. Acho que vocês conseguem perceber de uma meia pra outra, tá? Deixa eu colocar elas aqui em cima assim pra vocês perceberem. Ó, tem pouquíssima diferença aqui, tá? De uma meia pra outra. O que eu vou fazer aqui de diferente pra aumentar o tamanho dessa meia, tá? No caso, as que vão ser grandes, eu deixei ela um pouquinho, né, maior, como vocês viram aqui a parte da base dela. E aqui, ó, em cima, eu vou deixar também um pouquinho a mais de tecido, tá? Porque na hora que eu for colocar o branco, esse branco eu vou pegar, não sei se toda essa quantia, mas vai pegar um pouco desse aqui e vai dobrar. Então na hora que dobrar, vai ficar essa faixinha aqui no branco, tá? No caso já desse aqui, ó, que é menor, deixa eu tirar. Eu queria mostrar uma outra coisa aqui. Eu acabei colocando aqui a caneta. E eu queria mostrar isso pra vocês também, tá? No caso desse vermelho e do amarelo, eu vou usar essa caneta aqui, ó. Que o nome dela acho que é Frickson que fala. Ela é uma caneta apagável da Piloto, tá? Eu falo Piloto, vocês falam Pilote. Então fica a critério de cada um, tá? Mas ela é uma caneta apagável, que ela apaga com calor, tá? Eu vou usar essa caneta pra marcar aqui. Só que como é uma coisa que eu vou fazer pra casa,
Eu posso também estar utilizando as canetas Bic normal, tá? Esse tipo de caneta assim, ó. Que eu tenho a cristal colorida, mas pode ser qualquer tipo de caneta, preta, azul, vermelha. Vou fazer aqui pra vocês verem o tecido, porque aconteceu um probleminha. Eu tava mostrando pra vocês a meia grande, a meia pequena, ali os moldes, né? E aí na hora de eu passar, eu esqueci de tirar a pequena e trocar pela grande. Então aqui eu cortei na pequena, pra mostrar pra vocês, tá? O risco dessa aqui eu fiz com a caneta Bic mesmo, tá? E essa aqui ela não vai apagar. Se eu passar o ferro quente nela aqui, na hora de ajustar as dobras, ou até mesmo só para tirar o risco, não vai sair, tá? Vai ficar assim e provavelmente, vamos supor, se eu lavar essa meia, pode ser que aconteça de manchar, tá? Então, por isso que o mais recomendável é usar a apagável se você vai vender, tá? Porque se você vai usar em casa, manchou, ou qualquer coisa do tipo, você sabe por que manchou, tá? Eu deixei assim presinho aqui os alfinetes pra mostrar pra vocês. Só que o que acontece? Quando você corta, a parte de baixo, principalmente quando corta assim, ó, duplo, a parte de baixo ela sai um pouquinho do lugar, tá? Então o que acontece? Algumas partezinhas vai ficar assim, ó, a parte de trás mais curta, a parte da frente mais comprida. Só que acontece, eu fiz já justamente com a sobra, pensando nisso. Então eu vou remover esses alfinetes aqui para recortar as outras peças. E na hora de prender para ir na máquina, eu vou ajustar bem direitinho para que não aconteça aqui, tá? Na hora de eu passar a costura aqui na frente, essa parte de trás tá muito para dentro e a costura olhando aqui por cima, né, do molde, ele não saia. Ai, pessoal, voltei pra mostrar pra vocês, tá? Aqui é a minha já cortada, depois de ter feito o risco. E essa aqui ela já tá costurada, tá? Então eu só adiantei os passos pra não ficar muito comprido o vídeo. E eu mostrando várias vezes a mesma coisa pra vocês, tá? Então lá depois de ter colocado o molde em cima e cortado, eu vou pegar e vou recortar, deixando um pezinho pra costura. E vou bater a costura na máquina. Essa costura eu podia fazer também à mão, mas pra mim era mais rápido na máquina, tá? Então, o que eu vou fazer agora aqui, ó. Essa aqui já tá bem rentezinha, já testei. E eu não vou precisar fazer os cortes, tá? Mas no caso de ter ficado um pouquinho a mais de sobra, aonde vocês têm que fazer
Pix com a tesoura, tá? Deixa eu mostrar do que eu tô falando pra vocês entenderem mais ou menos, tá? Tudo onde que é arredondado, ó. Nessa curva aqui e nessa parte aqui, tá? Tem uma curva muito grande, vocês podem dar pix com a tesoura, tá? Então, o que vai fazer, ó? Vou trazer mais perto pra vocês verem. Ó, vai vir com a tesoura e botar um pouquinho. Tá? Eu tô pegando aqui na parte que tá maior, mas só pra vocês terem uma ideia. Ó, tá vendo quando eu faço assim, ó? Se dá pra enxergar aí, ó. Ela não vai até a linha, tá? Da costura. Então, depois de fazer a costura em toda ela, tá? Toda essa volta aqui, vai desvirar. Por que eu tô mostrando justamente essa, tá? Só um pouquinho, só. Porque eu tinha feito essa daqui no molde certinho da grande, tá? Que eu falei pra vocês que era grande. Só que quando eu fui fazer... Isso, a tampa do tanque, sabe? Quando eu fui fazer, eu achei que ela ia ficar muito pequena na hora de finalizar ela, tá? Porque ela ia ter esse pezinho e aí ela iria diminuir na hora que desvirasse, tá? Então eu vou trazer aqui como exemplo pra vocês a que já tá pronta e virada, tá? Ela não ficou muito... menor do que eu achei que ela ia ficar, mas ficou um pouquinho, tá? Então eu acabei descartando aquela menorzinha pra fazer as pequenas e fiz todas com essa, só aumentei um pouquinho onde seria o cano, tá? E aqui, se vocês verem, ela ficou exatamente do tamanho dessa daqui, tá? Só que quando eu desvirar essa aqui e bater a costura, ela vai dar uma diminuída, tá? Porque ela vai trabalhar mais um pouquinho, tá? Ó, essa parte da costura, ó, ela vai virar. E depois aqui eu vou bater uma segunda costura com ela, tá? Que é onde que ela vai ficar assim. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. E como ela vai ficar também pendurada na diagonal, ela, por ser mais molinha essa aqui, pelo menos do plush, ela ia dar uma deformada. Então eu fiz a costura acompanhando toda a volta dela. Antes de bater a máquina, só pra mostrar pra vocês, tá? Aqui na hora de desvirar, ó, como ele tá bem juntinho, eu não vou fazer os cortes como eu mostrei pra vocês, tá? Esses cortes eu utilizaria mais se tivesse ficado mais tecido, tá? Mas se for bem acentuada a curva, é melhor fazer mesmo que tenha pouco tecido. Ó, eu vou desvirar. Eu vou definir aonde vai ser a frente da minha meia e aonde vai ser as costas, tá? Eu ia botar duas pra direita e duas pra esquerda, mas eu acabei decidindo botar todas pra mesma direção, tá? Isso porque a do leão eu também ia deixar... A do leão ia deixar de frente, reta. E aí depois, conversando aqui com o Rafael, eu acabei decidindo
colocar na diagonal também, tá? Ó, só de fazer isso aqui, ó, que eu tô fazendo, ó. Se vocês conseguem ver, isso aqui assim, ele já ajusta, tá? Se fosse nesse tecido daqui, colorido, ou no plush, eu não ia conseguir acertar só fazendo isso, tá? Então aqui, ó, eu já decidi que essa é a minha frente. Então a parte que eu vou colocar a emenda vai ser a de trás, tá? Mas eu percebi fazendo na vermelha que é melhor eu rebater não, né? Eu fazer uma nova costura antes de colocar a borda branca, tá? Então, aqui desvirando ela, o que eu vou fazer? Eu vou levar pra máquina e eu vou bater na reta toda a borda da meia, tá? Fazer isso. E aí eu desviro ela novamente e prendo a borda branca, tá? Mas como é que eu vou fazer isso, ó? Na hora que eu colocar na máquina, eu vou começar por onde tá a minha costura. Se as duas partes tivessem a costura, tanto faz qual dos lados eu iria começar. Mas aqui, ó, eu pego, junto bem assim e venho fazendo a costura, tá? Não preciso deixar um pé de máquina, ela tem que ser bem justinha, tá? Com a beiradinha aqui. E aí vocês vão ver que na hora de fazer, vocês podem deixar ou a largura pra passar um arame, que o arame é mais fino, ou passar o palito de churrasco, ó. Então ela não vai precisar de muita coisa, tá? Ó. Tá vendo? Então isso aqui mais ou menos, ó, de bordinha que vocês deixem, tá vendo aqui, ó? Já vai tá bom, tá? Mas não vai passar por esse lado, vai passar pelo lado de cá. Então na hora que vocês passarem aqui não vai ter costura por dentro, então ele vai passar mais fácil, tá bom? Então agora sim eu vou pausar, vou ir lá pra máquina e depois eu volto. Antes, deixa eu só mostrar pra vocês, fica mais fácil. Eu até não cortei, mas eu vou mostrar com um retalhozinho aqui e depois na máquina lá, daí eu faço certinho. Eu vou cortar uma tira, tá? Ela vai ser uma tira reta, mais larguinha, tá? E eu vou dobrar assim no meio, tá? Quando eu dobrar no meio, vamos supor que aqui já tá do lado avesso, tá? Eu vou posicionar assim, do lado avesso, no meio da meia, tá? Aqui, eu vou ver mais ou menos onde que é o meio. Pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Mas aí eu vou colocar dobrada. Ó, gente, é a meia. Ó, gente, só pra mostrar pra vocês antes de bater a costura, tá? Ó, eu virei pro lado certo. E ó, tira a mão só, tira a mão. Ó, coloquei pro lado certo. E ó, deixa eu mostrar contra a luz. Tá vendo, ó? Ela tá toda a volta dela assim. Deixa eu mostrar aqui mais pra baixo. Ó. Eu fiz no branco mesmo porque não ia aparecer, porque o soft acaba sumindo um pouquinho porque ele é mais fofinho, tá? Mas daí agora, ó, eu vou desvirar de novo essa meia. E aí, aqui em cima, eu vou costurar a tira do branco, tá? Só vou costurar bem simples. Eu vou mostrar pra vocês antes de desvirar pro lado certo. E as partes que vão ficar abertas, que vão ser pra trás, eu vou utilizar a cola, tá? Então, eu vou pausar aqui e aí eu já mostro pra vocês essa parte desvirando. Prendi aqui antes de costurar, então só pra mostrar. Eu coloquei um livrinho, ó, pra segurar ele retinho ali, tá? E aí eu alfinetei, ó, só pra ter o lado certinho, ó, tá? Coloquei o tecido pra dentro. E aí agora eu vou bater uma costura reta aqui
e vou desvirar, tá bom? Eu vou pausar, fazer a costura e desviro. Gente, só pra finalizar, desculpa o barulho, tá? Mas aqui, ó, a meia, depois de fazer a costura, vem aqui em cima. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou desvirar ela e dobrar de novo essa parte, tá? Pra onde a máscara tá montando? Vendo, ó, desvirei ela. Pra onde a E aí vocês estão vendo que a parte do avesso da costura, ó, A máscara tá... ela ficou pro lado certo da meia. A gente tem que dar um jeito de descer. Por quê? Na hora que a gente dobrar aqui, não vai ficar emenda, mas não vai ficar a ponta inacabada pra cá, tá? Ela vai ficar com o acabamento. Então, ó. Espera, o santuário de Sword. Você não morreu aí, morreu? Confia no Zaizir? Tá vendo? Ela, como é mais durinha, eu vou pensar no caso dela se eu vou colocar o arame ou o palito, tá? Aí eu vou mostrar agora pra vocês na vermelha como que eu coloquei o palito. Ó, aqui eu desvirei pra poder ver lá onde é que é da medida, tá? Então também eu vou desvirar ela. Eu não assustei. Ó, e essa aqui, ela ficou um pouquinho menos a parte que vai ficar pra dentro, tá? Mas igual, ó, eu coloco pra dentro como eu fiz na outra. E vou dobrar. Você tá querendo umas esferas de gigantes? Sabe como que isso se parece? Com uma história de vida de alguém do nosso grupo. E também com Tá vendo? Não. Parece muito com Do mesmo jeito. Como ela é mais molinha, ó, a questão é o que você faz. eu peguei o palito Reescrevendo a minha história. e eu coloquei, ó, Gente, Deus. nessa parte aqui, deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês. Tira a mão, sai. Mas não é. Deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês, ó. Tá vendo a costura aqui, ó? Eu nunca diria nada Bem nessa parte já tem uma costura. Não te preocupe. Ó, aqui dentro ficou um furinho. Então por essa parte, ó, eu vou colocar o palito e ele vai descer, tá? A outra parte aqui eu sou capaz de botar um aramezinho, tá? Mas não vou botar um arame grande. Só botar um pedacinho pra fazer essa curvinha, tá? Mas da mesma forma, ó, Você coletando esferas. dobra e já fica o acabamento ali da costura. Tá vendo aí? Aí depois aqui eu coloco o fiozinho pra pendurar, tá? Então agora eu vou pegar essa molinha aqui, ó, que eu fiz a costura diferente. Tá em algum lugar. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Um tempo atrás, Eu costurei você por falou dentro. como os gigantes Deixa eu foram mostrar ainda pensa neles? na amarela, que a amarela foi a que eu fiz Eles estão longe daqui. depois. Essa que eu fiz depois. Pensando pra quais terras foram. Ó, tá vendo aqui, ó, que tá um pedaço por dentro dela? Eu Eu quero fiz achar eles. assim, Salvar meu pai e depois... ó, no avesso, tá? Fiz a costura, Tá começando. como se ela tivesse a parte branca encostada no direito. Fiz a costura. Aí quando eu abri que ela ficou assim, eu fiz um reforço de costura. Deve ter sido Isso vai uma... aparecer aí ó, pra vocês. Até que... Pra Eles pararam. ficar bonitinho. Ah, não, olha, é porque ele tá junto. Agora aqui eu vou desvirar. Parece que até ficaram amigos. Ah, Desvirei toda ela. bons amigos. Eles estão... E eu vou passar o arame, tá? Então eu vou pausar pra poder cortar aqui o arame. Eu já coloco pra vocês. Amor fez eles se fundirem em... Ó, gente, voltei. Só pra mostrar pra vocês, tá? Aqui tá a meia. Exatamente. Como eu falei pra vocês, eu costurei depois, então tem um furinho dos dois lados pra passar ali o arame ou o palito.
E eu cortei já o arame só pra poder adiantar um pouquinho enquanto a gente controlava aqui o barulho, tá? Então vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos o tamanho. E aí depois a gente só ajeita isso pra não ficar ruim, tá? Então, ó, deixa um pouquinho mais essa parte, tá? Daí, ó. O problema não é ter uma espada. É o uso dela. Tá vendo que tá sobrando? Ó, sobrando um pouquinho mais de 3 dedos, tá? Isso sem contar a parte da barra branca, tá? Então tem a barra branca mais 3 dedos de solda. Eu deixei esse tanto porque eu não sei como que vai funcionar nessa meia, tá? Mas na hora de fazer, vai se ajustando conforme a prática. Então, ó, a ponta que vai entrar dobra para não furar o tecido. Ó. Deixa eu ver se vai conseguir mostrar. Tá vendo? Ó, tá dobrado. Uma ponta não tá. E a outra tá dobrada. Dobrada e dobrada. Tá? Aí passa a que tá dobrada por dentro. Ó, começa por essa parte que tá sem costura do lado de dentro, tá? Mas se tiver a costura não tem problema, ó, porque eu tô passando de boa, tá? Ó, aqui eu não vou conseguir passar mais. Aí dou uma entortadinha. Bom dia. Sem novidade. Eu tenho. Vem passando, ó. É mesmo? Aí conforme vai passando as partes que são curvas, vai entortando. As partes que são retas, daí vai endireitando o arame de novo, tá? Você tem carnes. Não vejo como isso já... São as irmãs do vestido daqui, não é? Eu sou Ó, educação. tá vendo? Elas não Aí, gostam ó, muito de... desentorta. Só preciso de trocas. Onde procuramos? Me diverte. Mas se o criança estiver em Asgard, não tem como tirá-lo de lá sem um exército de guerra nenhum. Nada como uma guerra catastrófica para melhorar a situação. O garoto parece saber se virar. Talvez você devesse dar um pouco de tempo. Você também tem culpa disso. Tempo. Essa confusão. Ó, que tá um pouquinho difícil pra sair, ó. Sua natureza sempre. Mas é só ir ajeitando Mas você que sai, tá? Mas por via das dúvidas, te deixa do jeito que tá. Espero que o Conselho das Normas abra seus olhos. E vai indo pras outras Talvez o partes. meu não tenha mais utilidade. Ó. Tia, pare. Agora não é hora de nos separarmos ainda mais. Tá vendo, ó? Aí ele tá um pouco desengonçado, porque o arame é flexível, né? Então vai ajustando. Justo você ter ido atrás do destino. Mas seus instintos não costumam nos deixar na mão. Vamos até as notas. Ó, e tá vendo que sobrou um pedaço aqui? Esse pedaço que sobrou dá pra entortar Quem sou eu para dar e conselho? colocar aqui pra dentro, ó. Só quis ajudar o garoto. Ó, ele tinha parado de gravar, tá? Vou mostrar pra vocês, não sei qual foi a parte que parou, tá? Você não pode falar. Mas aqui, ó, como... Deixa eu explicar de novo, porque daí não... Eu não uso aquela parte. E elas cuidarão de você. Ó,
Eu já passei o arame por dentro de tudo aqui. Só que como não é uma meia que vai ficar na mão, vai ficar pra ficar pendurada ali pra ser de enfeite, a parte que sobrou aqui do arame, ó, tá vendo? Que era 2 vezes essa parte, mais uns 3 dedinhos, eu vou dobrar pra dentro, dobrar também a ponta, ó, mas ela tá fechada, e aí eu vou prender aqui, ó, no arame do outro lado. Prefiro toda essa jornada a muito tempo. Tá vendo, ó? Com quem lidaremos? Olha, tá preso. Aconteceu. Caso eu queira dar uma apertada, eu posso apertar também. Nunca pensei que você pensasse antes. O problema não é esse. E ó, A morte pode me levar por chegar. Talvez não seja o seu tá prontinho. O que falta ainda nessas meias, tá? É o círculo branco, o rosinha, azulzinho, que eu vou colocar aqui com a letra dos nomes, tá? E o bordadinho. E o fiozinho de ouro pra pendurar aqui, tá? Fiozinho de ouro, um cordãozinho pra pendurar aqui a meia no painel, tá? Como tá um pouco tarde agora, eu vou finalizar esse vídeo, vou postar pra vocês, não sei se dá pra me ouvir, mas vou postar pra vocês. E aí essa parte de enfeitando a meia e a meia do leão eu mostro no próximo vídeo, tá? Mas a do leão eu também já tô com ela cortada aqui, tá? Só mostrar pra vocês. A do leão, ó, tá as 2 partes já cortadas. Não dá nem pra ver o risco aqui, mas tá arriscado, gente. Aí ainda vai uma partezinha branca e no vazado vai uma partezinha rosa, tá? Então desculpa o barulho, vou pausar por aqui e aí no próximo vídeo eu já entro finalizando então a decoração das meias e a meia do leão, tá? Até o próximo vídeo. Ó, gente, eu peguei a branca pra mostrar pra vocês que fica mais fácil de ver o risco, tá? Ó, tá vendo onde que tá o risco? Eu vou cortar e aí vou colar por dentro a parte rosa, tá? Ela tem um ladinho certo pra encaixar. Vou colar a parte rosa e aí do lado certo vai aparecer o vazado das patinhas, tá? Então eu vou fazer essa parte pro próximo vídeo, junto com a decoração das meias, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês estão assistindo é porque deu certo. E se deu certo, até os próximos vídeos, tá? Se tiver alguma sugestão de enfeite ou de alguma coisa que vocês queiram ver, deixa nos comentários que eu posto pra vocês depois, tá? Passo pra vocês depois. E o link do Caixa de Pandora vai estar na descrição pra vocês darem uma olhadinha lá no Instagram e ver outros trabalhos meus, tá? Beijo, tchau!